tem nada a oferecer. Mas nos use, Pai, enquanto aqui estivermos, para anunciar, proclamar, gritar a todo canto que o Senhor está fazendo, porque há tantos amigos, tantos familiares, tantos queridos nossos que ainda não sabem disso, Senhor. Nos ajude, nos prepare, nos renove, nos restaure, nos consagre cada dia ao Senhor, para que o nosso testemunho e a nossa esperança possa contagiá-los, e que a grande parte, a grande maioria, seja aqueles que vão estar proclamando: esse é o Deus o qual aguardamos. E assim podemos seguir juntos para a eternidade do teu lado. Nós entregamos em tuas mãos esse dia, essa semana que será seguindo logo mais, e possamos escolher viver segundo a segundo, dia a dia, desde já presenciando e sentindo o antigozo do céu na nossa vida. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Em breve, Jesus voltará. Vamos falar mais uma vez com o nosso Criador, para ouvirmos a sua palavra. Grande Deus, a tua promessa, sabemos que não tarda a se cumprir. Esperamos vê-lo muito em breve, voltando nas nuvens dos céus. E por essa razão estamos aqui. E queremos sempre estar aqui, clamando e pedindo para que realmente o Senhor volte breve. Que o nosso coração agora esteja aberto a compreender as tuas promessas e passar os nossos últimos dias aqui neste mundo de pecado, esperando, proclamando e vivendo a verdadeira esperança em nosso coração, de que em breve o Senhor estará chegando para nos tirar daqui. Nós oramos agradecidos e pedimos a bênção do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Sábado feliz e abençoado aos irmãos. Estou ficando bastante grato cada vez que eu venho aqui. O irmão me disse aqui, que nos coloca na missão de trazer aqui uma reflexão a vocês. Eu não sou pregador, mas o privilégio é todo meu. Eu fico feliz porque, como disse, não sou pregador, e quando ela me mandou uma mensagem ontem dando essa missão, eu
eu não tinha, de fato, não tenho nenhuma mensagem para vocês. E o ser humano não tem mensagem, né? O Espírito Santo é quem nos dá a mensagem, e tudo que eu tenho que fazer é dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E estamos aqui com o coração agradecido, mais uma vez de férias. Passamos aí uma semana viajando e chegamos aqui bem, com saúde, com segurança. E desde que pensamos lá em janeiro, nessas férias, eu e minha esposa, nós começamos a programar algumas coisas. E uma delas, que Deus fez cumprir perfeitamente, foi que nessas férias nós não íamos apenas descansar, ou se distrair, ou se divertir, né? Nos passeios que íamos fazer, mas nós teríamos um propósito missionário, um propósito de levar a mensagem de que Jesus breve virá. E Deus nos abençoou nessa semana, que os contatos que tivemos com a Chapada Diamantina, seja com guia, com dono de hospedagem, com pessoas que estavam acampando no mesmo ambiente conosco, nós tivemos a oportunidade de, em algum momento, deixar alguma mensagem a eles, deixamos a Bíblia de conflito, e Deus se provou mais uma vez fiel, né, fazendo com que todas as outras coisas ao redor disso se concretizassem de forma muito agradável e muito perfeita. Além disso, nós estamos também gravando, né, vídeos por esses passeios que a gente faz, e na verdade o pano de fundo, né, é deixar uma mensagem. Pouco importa aí o que a gente está mostrando de cachoeiras, de passeios. O ideal, o objetivo na realidade é fazer com que alguém, né, que ainda não conheça essa mensagem, tenha a oportunidade de saber da preciosa notícia de que Jesus vai voltar. E isto está muito breve. Nós somos adventistas do sétimo dia. O que significa isso? Exatamente, as duas principais doutrinas ou advertências, né, da mensagem do terceiro anjo, né? Os adventistas são um povo que proclamam a volta de Jesus, o povo do advento. Segunda parte, do sétimo dia, nós vamos nos deter hoje especialmente sobre a primeira parte, a volta de Jesus. O que significa a volta de Jesus para mim e para você? Estamos nós vivendo o nosso dia a dia esperando realmente Jesus voltar? Se eu te perguntar se você realmente está esperando e quer que Jesus volte logo, é natural que nós respondamos assim bem rápido: claro que sim. Quem não estaria esperando, sabendo dessa notícia? Mas se eu perguntasse para mim mesmo, se quando eu me levantei hoje, a minha primeira oração foi: Jesus, volte logo. Se ao tomar o meu desejo e agradecer a Deus, eu pensei: volte logo, Senhor. Eu estou tomando esse desejo, mas eu quero logo comer o fruto da árvore da vida lá no céu contigo. Se ao sair para trabalhar no meu dia a dia, será que na correria de buscar o meu sustento diário, né, de pagar as minhas contas, enfim, será que nós queremos realmente construir aqui algum patrimônio? Estamos pensando em construir aqui o nosso mundo? Ou será que no nosso dia a dia reserva tempo em nossa mente para imaginar: eu estou aqui, mas isso aqui é de passagem. Jesus está voltando, e lá sim será a minha verdadeira morada. E olha que essa morada, as promessas bíblicas, elas é algo inimaginável. Ellen White, ao receber as visões sobre o novo céu e a nova terra, ela disse que nem ela poderia descrever, é impossível descrever, mas alguma coisa nós já encontramos na Bíblia, né? Apocalipse, e alguma coisa ela deixou para nós também. No final nós vamos apresentar algumas delas. Mas por que às vezes nos devemos tanto a este mundo? Em ter uma casa melhor, em ter uma televisão maior, em ter um celular mais potente, quando tudo isso vai passar? Tudo isso são detalhes. Não estamos dizendo aqui que não precisamos ter essas coisas, mas onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Como povo do Advento, nossa principal fonte de inspiração, nosso principal objetivo de vida deveria ser a mensagem da volta de Jesus. E saber que Ele está voltando é o que vai nos dar munição, é o que vai nos dar combustível para poder se fortalecer nesse momento de preparo. O que nós vivemos aqui é isso, são dias de preparação para essa volta. Nós não estamos construindo o nosso castelo aqui. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria aqui, eu vou
preparar o lugar e voltarei para que onde eu estiver, estejais também. Ele está preparando a nossa morada. Aqui nós temos casecas, né? Vamos esconder aí um período, mas isso é passageiro, né? A verdadeira morada é a eterna. E mais do que a morada, será a própria presença de Cristo, né? Conosco. Então, que nós tenhamos, nesse momento, a oportunidade de pensar um pouquinho por que eu sou adventista. É mais uma religião? É mais uma denominação? É mais uma oportunidade de vir à igreja e, de repente, me safar dos meus pecados, me arrepender e pedir perdão? Ou qual é a principal mensagem desse povo que se denomina adventista? Se nós não pregarmos sobre a volta de Jesus, nós estamos deixando a nossa mensagem cega, né? Muda. Esse é o principal objetivo. Nos últimos 2 anos e meio, vocês já conhecem, né? Que nós passamos, Deus tem nos abençoado de forma inigualável. A mim e a minha esposa, na verdade, Ele sempre abençoou. A diferença é que antes a gente não via, né? Não percebiam as bênçãos. E hoje Ele tem aberto nossos olhos, nosso coração para entender o cuidado dele para conosco. E uma das bênçãos que Ele tem trazido para mim, para minha esposa, foi de passar a ter tempo. E quem conhece a Sala 57, pastor Wagner usa muito essa expressão, tempo de qualidade aos pés de Cristo. O cristianismo irmãos, não tem como esperarmos Jesus voltar. Se o tempo com Cristo é apenas o sábado aqui de manhã, 2, 3 horas aqui, não tem como. O nosso tempo de qualidade com Cristo, ele precisa ser diariamente, constantemente e fervorosamente, abrindo de fato o nosso coração. Eu, como vocês sabem, vivi mais de 20, quase 30 anos antes na igreja, e eu não tinha esse tempo de qualidade. Quando eu falo agora, a bênção maior que eu recebi de Deus não é estar aqui vivo, como vocês conhecem a história, mas de Deus ter transformado essa chave, de ter prazer em passar tempo meditando naquilo que proclama, naquilo que é importante para esperar Jesus voltar. E uma delas, né, entre tantas outras, tem sido essa busca, especialmente sobre a leitura dos livros do Espírito de Profecia, juntamente com a Bíblia. Nessa semana, pela graça de Deus, eu terminei o 18º livro nos últimos 2 anos. E nos últimos 30 anos que eu fiquei na igreja anteriormente, eu li apenas um, Caminho a Cristo, 2 aliás, e eu vivi ensino. Então, não é trazendo isso aqui para me vangloriar, pelo contrário, é para que vocês, caso não tenham tido essa experiência ainda, procure ter essa experiência. O conhecimento, ele transforma. A palavra de Deus, ela é transformadora. Recentemente até estudamos no nosso grupo, pequeno grupo da família, que a gente faz nas sextas-feiras, no livro Primeiros Escritos, um texto em que, em uma visão, ele onde percebia o povo de Deus desatento em relação à volta de Cristo. E ela então fala ao anjo assistente dela e pede para que o anjo os alerte que eles estão correndo risco de vida. E a resposta do anjo foi a seguinte: nem os relâmpagos e os trovões do Sinai seriam capazes de mudar ou de convencer aqueles que a palavra, o poder da palavra de Deus não foi capaz de transformar, muito menos a palavra de um anjo. Observe que ela dá uma ênfase na palavra de Deus, que ela tem poder. E se nós temos esse poder em nossas mãos, por que vamos deixá-lo escondido? Por que vamos passar tão pouco tempo estudando essa palavra? Ela não é só um livro de doutrina, de ética, de conduta, não, ela tem poder. Porque ela foi escrita, inspirada pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, e esse poder está à nossa disposição para ser usado nesse grande conflito no qual nós vivemos. Existem 5 livros principais do Espírito de Profecia que, ao lê-los, você estuda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Patriarca de Profetas, Profetas e Reis, Desejar de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Ao ler esses 5 livros, nós sabemos que o Espírito de Profecia ele não é doutrina. A própria Ellen White descreve isso, ela não é
ela não substitui a Bíblia em ponto algum, é apenas a luz menor que traz um foco, uma orientação para que a gente compreenda melhor a experiência da própria Palavra de Deus. Então, quando nós lemos esses livros, nós começamos lá nos Patriarcas e Profetas, a gente consegue compreender desde a queda de Lúcifer, depois a queda de Adão e Eva, e aí passando por todos os patriarcas, passando pelos profetas, pelos reis, pela vinda do Messias, definitivamente depois chega aos apóstolos da igreja primitiva, e é onde ali a igreja recebe o poder e começa a anunciar essa mensagem, já agora, porque antes era a vinda, né, do Messias. Após agora a vinda de Jesus, do Messias, os apóstolos agora começam a anunciar a volta de Jesus. E é sobre ela que nós estamos falando ainda hoje, que estamos esperando ainda hoje. E quando nós buscamos a fonte do poder, que é a Palavra de Deus, para compreender a importância desse evento, talvez na nossa mente haja uma necessidade de mudar a compreensão do que de fato é ser adventista, o tamanho dessa missão, dessa responsabilidade, e ao mesmo tempo o tamanho dessa alegria. Porque quem é que não gostaria de morar no céu? Quem é que não gostaria de morar na cidade, a Nova Jerusalém, né? Descrita pela própria Bíblia, né? Com ruas e ouros, né? Lagos de cristais, enfim. O que é que nós temos aqui melhor do que isso? O que a gente poderia conseguir aqui neste mundo melhor do que isso? 1 Coríntios, capítulo 15. Como eu disse, quando a irmã fez o convite, eu não tinha mensagem, mas ao ler esses livros que eu mencionei para vocês, depois de algum tempo, de algumas leituras que eu tenho feito, essa mensagem, esse tema da volta de Jesus, ele ficou bem frequente. Eu não preparei de fato nenhuma mensagem sobre a volta de Jesus, mas eu sabia que se ele tivesse uma nova oportunidade, eu teria que falar sobre a volta de Jesus. E baseado então nos livros que a gente leu, eu encontrei também aqui ontem esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 ao 53. Na verdade, todo o capítulo aqui, o apóstolo Paulo ele está falando sobre a ressurreição, não é especificamente sobre a volta de Jesus. Mas, dentro desse contexto, ele fala o seguinte, verso 51. E eis que eu lhe estou contando este segredo maravilhoso. Nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os que já morreram, de repente ressuscitarão com novos corpos, que jamais morrerão, e todos nós seremos transformados. E o 53 diz, porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais, que não podem morrer. Lembra que eu disse que o capítulo, a abordagem é sobre a ressurreição, porque havia alguns entre eles que não criam na ressurreição. E Paulo explica toda a minúcia da ressurreição, porque se eles não crescem na ressurreição de Cristo, em vão seria a nossa fé. Mas no final ele fecha, dizendo que sim, haverá um momento em que haverá um toque da trombeta. Quando isso acontecerá? A volta de Jesus. Nós sabemos que a profecia, todos os textos bíblicos, Tessalonicenses 4, 16, o próprio Apocalipse, vai nos trazer que o momento da ressurreição, na primeira ressurreição, ela acontece justamente com a volta de Jesus. Então, quando Jesus volta, os mortos ressuscitam e aqueles que estão vivos são transformados. E aí vem a descrição, né? Agora não será mais, porque houve ressurreição na época de Jesus. Ele não ressuscitou Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer, e tantos outros. Mas aqui não. Essa ressurreição nos trará a transformação em corpos imortais. Quem não quer ser imortal, né? Imagine, não é só as coisas que Deus oferece para nós, Ele nos oferece a vida eterna. E aí eu volto nas perguntas que eu fiz no início. Será que nós estamos trocando algo tão precioso e olhando só para o nosso dia a dia? As 24 horas do dia passam que a gente nem observa o que está acontecendo. Quando essa mudança Deus tem feito em nossa vida, eu digo
em nossa vida, especialmente a minha esposa, que convivemos ali no mesmo ambiente, nós mudamos a rotina. Antes nós passávamos horas em Netflix, assistindo séries e séries. Isso praticamente acabou. A Netflix lá praticamente não está se pagando, eu tenho que cancelar. E aí você começa a substituir isso pelas coisas que de fato lhe coloca em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, não tem mistério, não tem uma fórmula mágica para entrarmos na Canaã celestial. É seguir o caminho do Mestre, é seguir o que Cristo fez, o que Ele ensinou, fazermos diariamente a busca pelo poder do Espírito, que é o que vai nos capacitar, nos vai dar prazer, que nos vai fazer renegar esse mundo secular, entender que ele é passageiro, entender que ele não tem um propósito definitivo em nossa vida, embora seja nele que nós vamos nos candidatar, ou à morte eterna, ou à vida eterna. É para isso que serve esse pedacinho de tempo que nós estamos aqui. É aqui nesse momento que nós vamos definir se nós faremos parte daqueles que vão comer do fruto da árvore da vida. E então, para podermos compreender melhor esse texto de Paulo, eu encontrei aqui no livro Primeiros Escritos um capítulo bem pequenininho, e eu peço permissão a vocês para ler, porque a gente pode até escrever algumas coisas, mas a forma como ela descreve, que ela mesma assume que é impossível de escrever, pela visão às vezes trazendo, mas mesmo assim ela vai descrever melhor do que nós, que estamos tão distantes de ter visto isso. E o capítulo fala, o capítulo 70 do livro dos Primeiros Escritos, o capítulo fala sobre o livramento dos santos. E aí diz o seguinte, que foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo. Lembrando que aqui, como o irmão João citou muito bem durante a lição, haverá um momento em que decisivo, em que sairá o decreto de morte, para aquele povo que estará professando, aguardando os mandamentos de Deus e aguardando a volta de Jesus. Mas haverá um momento específico, e diz aqui que será meia-noite, em que Deus preferiu livrar o seu povo. Estando os ímpios a fazer zombarias em redor deles, subitamente parou o sol, veja só, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam os santos e viam com solene alegria os indícios de seu livramento. Sinais e maravilhas seguiam-se em rápida sucessão, e tudo parecia desviado do seu curso natural. E ela vai descrever algumas coisas. Diz que nuvens negras, pesadas, subiam e batiam umas com as outras. Havia, porém, um lugar claro e uma glória fixa, de onde vinha a voz de Deus, semelhante à voz de muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé na mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram os seus leitos de pó, glorificados para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. O que a serva de Deus está dizendo aqui? Ela está trazendo o mesmo texto do apóstolo Paulo, porém com uma visão mais amplificada. Ela está descrevendo este momento. O apóstolo Paulo informou, olha, vai acontecer isso. E aqui ela em visão, ela vê isso acontecer, e ela traz para nós agora uma luz maior de como sucederá essas coisas. E olha que privilégio nós temos. Olha que privilégio o povo do Advento tem de saber o passo a passo, como cada coisa no seu tempo irá acontecer. Essa é a notícia, é a missão que nós estamos estudando durante a semana, que precisamos levar para as pessoas. Há milhares de pessoas que não sabem disso, talvez dentro da nossa casa, talvez do lado da nossa casa, que não sabem dessas coisas. E quão gratas elas seriam, quão felizes elas seriam, se pudessem desde já experimentar o antigozo do céu, sabendo dessas notícias. E na sequência diz assim: o céu abria-se e fechava-se, e estava em comoção.
Imagine, está ali os santos, o povo escolhido, está também os ímpios. E eles começam a olhar agora para os céus, e o céu parece que está em comoção, as nuvens se chocando, terremotos. É óbvio que aquilo é algo sobrenatural, que aquilo não está sobre o poder humano. Imagine o espanto dos ímpios, e imagine agora a alegria dos santos, sabendo que aquele é o momento no qual nós passamos aqui esse período da nossa vida, aguardando que acontecesse. Irmãos, está prestes a acontecer isso. As montanhas tremiam com uma vara de vento. Imagine, essa semana nós passamos aí por regiões montanhosas, né? Imagine, as montanhas irão se tremer como varas. E lançavam por todos os lados pedras irregulares. Olha que impressionante isso daqui. Nós estávamos na quinta-feira em um ambiente muito similar, e até ao observar aquilo ali, é uma cachoeira conhecida aqui em Biquara como Buracão. São os cânions de 300, quase 300 metros de altura, e em um determinado local havia assim um negócio bagunçado, né? De pedras enormes jogadas uma sobre a outra. Enquanto aqueles paredões era tudo muito certinho, parece tudo encaixado, havia um local que estava assim como se tivesse alguém chegado e jogado uma carriola de pedra ali. Mas pedras enormes. Eu até perguntei para o guia como isso aconteceu, né? E não tem resposta para tudo. Nós sabemos, né? Muito provável esses incidentes, essas mudanças geográficas aconteceram no grande dilúvio. E nesse dia da volta de Jesus, novamente, há de acontecer coisas que nossos olhos se espantarão. Se estivermos no lado certo, nossos olhos se alegrarão, porque verá a luz de Deus. Falando Deus, olha só, nós vimos lançando pedras sobre a terra. Falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto entre eterno com seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam repercutindo pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as suas palavras. Olha que bênção, nós vamos poder olhar para o céu e ver o próprio Deus falando que Jesus está voltando. Enquanto elas vinham da boca de Jeová, do próprio Deus, e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Algo similar a isso talvez tenha acontecido no Sinai, né? Quando Moisés subiu ali, Deus falou com o povo: olha só, isso voltará a acontecer. Oxalá que seja em nossa geração, independente de ser em nossa geração, né? Nós seremos ressuscitados para contemplar esse momento extraordinário da volta de Jesus. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos aclamavam: glórias, aleluia. Seus rostos iluminavam-se com a glória de Deus e resplandeciam de glória como faziam, olha só, de glória como fazia a de Moisés quando desceu do Sinai. Vocês lembram que quando Moisés vai receber as tábuas, ele desce, diz que a sua pele, na sua face, resplandecia, né? A glória de Deus. Isso voltará a acontecer também com o povo de Deus quando contemplar a glória de Deus. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da sua glória. Aqueles que não estiverem, né, separados ou consagrados a Deus nesse momento não conseguirão nem olhar em nossa face. Aqueles que anteriormente estavam nos perseguindo, nos apedrejando, nos amaldiçoando, irão agora ser humilhados porque não conseguirão olhar pela glória de Deus. E quando a interminável bênção for pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificado o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e a sua imagem. Começou então o jubileu em que a terra deveria repousar. Viu o escravo, olha só, viu o escravo e piedoso levantando-se com vitória de triunfo e sacudir as cadeias que o ligavam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer. É claro que aqui ela retrata um período da história da humanidade que foi muito comum. Até hoje, claro que existe ainda, de alguma maneira, a escravidão, né? Mas retratando especialmente ao período bíblico, havia algo muito mais forte em relação a isso. E os escravos eram tratados realmente como verdadeiros animais, eram propriedades, né?
E aqui ela diz que esses serão agora honrados, né? Que os grilhões, as cadeias, as correntes serão desfeitas, e eles agora se levantarão com alegria, enquanto que os seus senhores, aqueles que eram tidos neste mundo como os grandes, serão então confundidos e humilhados perante aquele evento. Logo, e aqui agora o grande evento final, logo aparecerá grande nuvem branca, sobre a qual se assentava o Filho do Homem. A princípio, quando apareceu à distância, essa nuvem parecia muito pequena. O anjo disse, em outro livro até ela coloca que era como uma mão fechada, né? Essa nuvem. E aí diz que o anjo disse que ela era o sinal do Filho do Homem. Ao aproximar-se mais da terra, podemos ver a excelente glória e majestade de Jesus, enquanto saía para vencer, um séquito de santos anjos, com coroas brilhantes, resplandecentes sobre as cabeças, acompanhavam em seu trajeto. Nenhuma linguagem pode descrever a glória daquela cena, a nuvem viva de majestade e glória insuperável. Aproximar-se ainda mais e podemos contemplar claramente a adorável pessoa de Jesus. Ela diz que não há como descrever, mas a descrição que ela faz aqui já nos emociona, já nos faz saborear um pouquinho de como isso irá acontecer, o quão é grande o que nós temos para receber, e que muitas vezes nos esquecemos disso e estamos querendo transformar este mundo em algo grande. Não traziam ele uma coroa de... assim, aí na sequência, né? Anteriormente falou sobre as coroas que eles traziam, e ao invés, né, do que deram a ele quando ele estava sendo julgado e condenado, não trazia ele uma coroa de espinhos, mas a coroa de glória repousava sobre a sua santa fronte. Sobre sua veste coxa estava escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seu rosto era tão brilhante como o sol da meia-noite, aliás, do meio-dia, e seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés tinham a aparência do latão reluzente. Sua voz soava como muitos instrumentos musicais, e a terra tremia. Será que será lindo este momento que nós temos a nossa espera? Diz que diante dele os céus se afastavam como um pergaminho, ou em outras traduções diz que se enrolavam, né, como um pergaminho. E quando se enrolava, e todas montanhas e ilhas se moviam de seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo o céu e todo o livro se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse, esse texto da Bíblia, né? Apocalipse 6, 15 a 17. Aqueles que pouco tempo antes queriam destruir a terra, os fiéis filhos de Deus, testemunham agora a glória de Deus que sobre eles repousa, e por entre todo o seu terror, ouvem a voz dos santos em alegres acordes, dizendo: Eis, este é o nosso Deus a quem aguardamos, e Ele nos salvará. Isaías 25, verso 9. A terra agita-se poderosamente quando a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem em sono da morte. Eles respondem à chamada e saem revestidos de gloriosa imortalidade, clamando: tragada foi a morte o seu aguilhão. Onde está o inferno, a tua vitória? Texto que lemos hoje, 1 Coríntios 15, 54, 55. Então os santos vivos e os ressuscitados erguem suas vozes em uma aclamação de vitória, longa e arrebatadora. Aqueles corpos que haviam descido à sepultura, levando os sinais da enfermidade, da morte, surgem agora com saúde e com vigor, e imortais. Os santos vivos são transformados em um momento, num abrir e num fechar de olhos, e arrebatados com os ressuscitados.
Os justos encontram seu Senhor nos ares. Oh, que reunião gloriosa, diz ela. Amigos que a morte haviam separados são reunidos para nunca mais se separar. E aqui, se nós temos alguém, olha só, que oportunidade teremos de nos reencontrar com estes. E finalizando, em cada lado do carro, de nuvem que havia asas, e debaixo delas rodas vivas, e movendo o seu carro para cima das rodas, clamavam: Santo! E as asas, movendo-se, clamavam: Santo! E a multidão dos anjos em redor da nuvem proclamavam: Santo! E assim será a nossa jornada da terra para o céu. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos livre da nossa, do nosso eu, porque quando nós esquecemos promessas como essas, descrições tão lindas como essa, e olhamos para coisas tão pequenas que nós temos aqui, é porque ainda o nosso eu está atrapalhando a entender quem é Deus, o que Jesus fez por nós na cruz, quanto Ele renunciou, Ele deu o próprio sangue, nós sabemos a trajetória, quantos homens já deram a vida porque compreenderam essa mensagem, estão aguardando no pó esse grande dia. Nós ainda estamos vivos, está em nossas mãos essa escolha. Grande misericórdia de Deus é que Ele concede a mim e a você o livre-arbítrio para escolher estar entre aqueles que vão clamar: caia sobre nós os rochedos, ou estar entre aqueles que vão dizer: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro. E entraremos pelas portas da Nova Jerusalém, abraçados, reunidos com os nossos entes queridos, e especialmente com o nosso Jesus, para toda a eternidade. Deus abençoe para isso. Amém.